Bom, gente, então é isso. Bem-vindos, né? Todos vocês que estão chegando aí com a gente. É uma satisfação, uma alegria ter vocês aqui na Modos Desenvolvimento. Eu sou a Viviana e essa minha querida é a Natália. Então ela vai começar se apresentando e depois eu me apresento. Sou Natália, professora e psicóloga, esposa e mãe de um menininho cheio de vida, o Matias. É isso aí. Eu sou a Viviana, eu sou pedagoga, eu sou professora. Eu tenho duas meninas lindas, casada, duas filhas. E nós somos parceiras e amigas há um tempão já, né, Nath? Sim, comadres. Isso. E a gente está tudo nesse mais. novo projeto por vocês e para vocês, e a gente vai contar um pouquinho e falar sobre isso hoje. A nossa live ela tem um tema e o tema é ser família na quarentena. Ela vai ficar disponível depois, porque eu acho que esse assunto ainda vai durar, e foi por isso que a gente escolheu esse tema, né? De repente, a gente viu que o mundo não está mais da mesma forma, as nossas expectativas para 2020 todas foram por água abaixo. A gente se viu numa quarentena que virou cinquentena, e já estamos aí com vários dias em casa, em família, com conflitos, com a questão do coronavírus, com a questão do medo da morte, com as questões da política e tantas coisas que deixam o ambiente familiar bem pesado, bem difícil. Mas nós não estamos aqui para trazer tragédia e nem tristeza. A gente veio para pensar junto com vocês em coisas que eu e a Ana pensamos juntas durante esse tempo. Nossos planos também foram outros, mudaram. E aí a gente veio trazer uma reflexão sobre os pontos positivos de estarmos em casa, de estarmos em família. Então vamos lá. Todo mundo fez uma pausa. A humanidade toda estava correndo, trabalhando, vivendo nos últimos anos, como se tudo fosse bem normal, tranquilo, cada vez mais gente, cada vez mais correria, e de repente tudo para. E aí? Aí tem pai, tem mãe, tem filho em casa por 24 horas, 2, 3 dias, 5 dias, 50 dias. E aí? Será que isso é tão ruim ou será que isso é tão bom? Como lidar com essa situação? E é pensando nessas coisas que a gente resolveu mudar um pouco o nosso trabalho e vim aqui falar com vocês, juntar um pouco de tudo que a gente foi falando nos nossos posts, nos nossos vídeos, e hoje conversar sobre 3 pontos. Um pouquinho do que é ser família, um pouquinho para ajudar vocês na rotina em casa e um pouquinho sobre temperamentos. Pensando em coisas práticas para o dia a dia de vocês, que a gente possa ajudar vocês a melhorar a harmonia familiar em casa. Tá bom? Então, o primeiro ponto é a família. O que a gente vai pensar sobre isso? A gente vai pensar no bem da vida. De repente, a gente para e toda aquela correria, toda aquela agitação para e a gente pensa, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Como eu estou gastando a minha vida? Qual é o bem maior da minha vida? Alguns podem dizer, são os filhos, é o meu casamento, o meu emprego. Não, o bem maior da vida é a vida em si, é o tempo que se vive. E esse tempo, como a gente tem gastado? Como tem sido para a mãe, para a mulher em casa, aquele sonho de menina, do seu príncipe encantado, das suas bonecas, toda aquela magia, aquela fantasia que você tinha, aqueles planos quando você namorava, como estão hoje? Anos de casada. Isso se tornou um fardo? Será que o príncipe virou um sapo? E vocês, pais, esposos, como tem sido depois de anos essa questão da sua esposa? Aquela que foi única para você, que você resolveu dedicar sua vida para ela? Os seus filhos, será que isso ainda tem o mesmo valor? Ou será que isso no meio da correria toda do dia a dia se perdeu? Isso veio à tona na quarentena. As dificuldades vêm à tona e também vem à tona a realidade que se está hoje. Como se está como esposa, como esposo e também como nós estamos levando a vida com os nossos filhos. Aqueles a quem a gente deu a vida
e vive a vida por eles. Como será que a gente tem dedicado realmente o nosso tempo com eles? Será que nessa pandemia, nessa ausência das aulas, a gente não se deu conta de verdade do que é ser pai? Do que é ser mãe? Eu acredito que a nossa geração, ela não teve os bons costumes de aprender a ser família. Somos muito poucos irmãos. A maioria é filho único, não teve contato de viver, talvez, com a avó perto, com o avô perto. Talvez não teve muitos primos. Será que a gente aprendeu mesmo a ser família? Ou, de repente, eu tenho um bebê e eu nunca troquei uma fralda, eu nunca vi como cuida de uma criança. Então, eu não aprendi a ser pai, eu não aprendi a ser mãe. E isso vem à tona. E como que eu estou plantando, então, as coisas na minha vida? O que é que eu pretendo colher com essa correria, com essa vida que eu tenho levado? O que está na ponta de valor da minha vida? O ser ou o ter? Será que é o trabalho que está sendo o eixo central de tudo? A esposa, a mãe saindo de casa cedo, deixando o filho na escola, o pai saindo de casa cedo, trabalhando o dia todo. Onde está a função do que é ser mãe? Onde está a função do que é ser pai? A feminilidade, a masculinidade. E essa criança que vai para a escola e fica lá 10 horas, desde os 6 meses, desde os 4 meses, ela passa muito mais tempo cronológico com outras pessoas, ela tem a memória auditiva muito maior das babás, das cuidadoras, das professoras, do que da própria mãe, do que do próprio pai. E aí, será que isso tem feito bem? Como anda essa família, então, nessa quarentena? Isso é muito sério, gente. Isso é muito, muito sério. Então, é sobre isso que a gente precisa conversar. Esses conflitos vieram à tona e não são por acaso. São para a gente parar e pensar. São para a gente rever a vida. São para a gente mudar o que ainda dá tempo de mudar. Amanhã tem sol de novo, eu sempre falo isso. E tudo pode ser diferente. Como que você quer ser família? O que é para você ser família? Quando o medo bate na nossa porta, o que aparece? A morte? E se a morte batesse hoje aqui e falasse, Viviana, cheguei. Será que eu ia parar e falar para ela, não, peraí, deixa eu curtir mais uma foto aqui no Instagram? Não, ó, espera, eu vou fazer mais esse teste aqui no Facebook para colocar lá que eu sou não sei o quê. Não, eu vou ler essa última notícia aqui para discutir sobre a política. Não. Quando a morte bate na nossa porta, ela nos coloca um espelho na frente. E nos mostra quem nós somos e como nós temos vivido. E aí é que está o ser família. Como eu estou sendo família? O que eu não sou, o que eu não fui, isso vem à tona. E é difícil, né, encarar isso, por isso que vem os conflitos. Mas aí algumas perguntinhas para a gente começar essa live hoje, para a gente ir pensando sobre isso. E quando o tempo passa? E quando o emprego acaba, quando as coisas se aquietam, quando a quarentena acabar, o que é que fica? O que fica é o gastar-se. E no que é que eu estou me gastando? Não adianta a gente falar assim, mas eu cuido, eu tenho um tempo de qualidade com meu filho, eu tenho 1 hora bem gasta com ele. Que bom que você tem 1 hora bem gasta com ele. Mas será que se você tivesse 2, não seria de melhor proveito para ele? Qual é a sua prioridade na vida? Será que você precisa trabalhar tanto assim? Realmente a gente precisa trabalhar, mas será que tanto assim? Onde mora a sua escala de valores? O que eu tenho sido? Quais são os meus valores? Como que eu quero ser lembrado? Como você quer ser lembrado pelo seu filho, mãe? Como você quer ser lembrado pelo seu filho, pai? Eu e a Natália, a gente teve uma opção de vida agora. A gente quis estar mais próximo dos nossos filhos e a gente mudou tudo. Tudo. A gente saiu de empregos, a gente mudou a rotina
para estar mais próximo dos nossos filhos. Porque a gente não podia vir falar coisas aqui para vocês que a gente não está vivendo. Coisas que a gente não acredita de verdade. Né? Então vamos lá, papel do pai. O pai, ele é o provedor, o protetor, ele é a segurança. A mãe é o aconchego, o afeto, o consolo, a disciplina, o amor. Como estão esses papéis em casa? Será que tudo isso está sendo suprido pela correria do dia a dia? Será que dá tempo de eu olhar nos olhos dos meus filhos? Será que dá tempo de eu brincar com eles, pai? Dá tempo de jogar para cima, correr com eles? Pelo menos um pouco? Como tem sido? Como tem sido essas crianças que conhecem mais as vozes das professoras do que a da própria mãe? Eu conheço mães que falaram assim para mim: minha filha não para, eu não entendo, eu não sei lidar. Será que não é uma questão de que a família, para ela, estava em segundo plano? A vida dela eram as pessoas que mais estavam com ela durante todo o dia. E aí ela não sabe viver em casa, porque ela não vivia. Ela vivia fora, ela só dormia. Com 1 ano, 2, 3, 5. Pai e mãe. Só pode ser pai e mãe. Amigos, eles vão ter muitos, colegas. Mas se você que é pai não assumir o seu papel de pai, vai ficar vazio. Mãe, se você não assumir o seu papel de mãe, vai ficar vazio. O amigo não pode ser pai, a amiga não pode ser mãe. Só você pode ser a mãe dos seus filhos. Só você pode ser o pai dos seus filhos. E como tem sido, então, essa família? No que eu estou me gastando? Como tem sido a minha maturidade como mãe? Quando nasce uma criança, a mãe deixa de ser menina. Morre a menina e nasce a mulher. Quando nasce uma criança para o pai, morre o menino, morre o moleque e nasce o homem. Como tem sido essas relações? Eu deixo morrer em mim essa menina ou eu ainda continuo cheia de vaidades, cheia de quereres, achando que é muito mais importante que eu tenha um emprego, um status, que eu seja alguém, que eu tenha um currículo ou que eu seja a mãe? Essas questões doeram tanto quanto falar para vocês hoje, doeram em mim e doeram na Ná, durante um ano quase todo, enquanto a gente está trabalhando junto. E foi por isso que a gente resolveu vir aqui conversar. Nós esquecemos do que é ser pai, nós esquecemos do que é ser mãe. E se o pai e a mãe esquecerem o que é ser família, a sociedade piora. Porque é dentro da família que as coisas melhoram. É dentro da família que se gera a vida. É dentro da família que a gente cresce. E aí, para isso, nós temos a crença de que pessoas movem pessoas. Isso a gente colocou em várias postagens que a gente fez. E é por isso que a gente está aqui, pensando nesse movimento de mover pessoas, de melhorar enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, enquanto pessoa, e educar pessoas, crianças, não só para ser um médico, um engenheiro, uma professora, mas para ser uma pessoa bem formada, de caráter, de personalidade madura, foi que a gente veio aqui conversar. E para iniciar então a segunda parte, nós vamos falar primeiro sobre rotina. Em casa a rotina virou de ponta cabeça com o coronavírus. Tudo que tinha não tem mais, tudo que era não é mais, mudou-se os horários, mudou-se o tempo. E agora? Eu tinha o hábito de fazer rotina e ainda assim fiquei desorganizada. Como foi aí com você? E a Ná vai ajudar a gente então a saber um pouco mais sobre isso e tentar nos ajudar com essas rotinas que a gente precisa ter. Vamos lá então, gente. Eu não tenho, a receita infalível para dar para vocês. Não vai ser hoje que vocês vão montar uma rotina para os filhos de vocês que vai dar muito certo. Porque tudo depende da fase do desenvolvimento que ele está, da compreensão que ele tem, se ele já entende o sim e não. Então, para isso,
nós estamos pensando em preparar uma live só para falar sobre rotina, para auxiliar mesmo num belo roteiro mesmo, para estar explicando melhor para vocês como montar. Então hoje eu vou dar só o início, mas eu tenho certeza que vai estar ajudando bastante para vocês estarem fazendo em casa. Como a Vivi falou, muitos pais aprenderam a ser pais agora. Muitas mães aprenderam a ser donas de casa agora, porque ficavam mais tempo fora de casa do que dentro. Então estão perdidos. E nada como uma rotina para conseguir organizar. Não é difícil organizar. Só que o pai e a mãe têm que estar dispostos em realizar a rotina, porque vocês são os modelos pais. Nas escolas, era sempre a nossa briga. Pai e mãe, vocês são os primeiros modelos dos filhos. Se vocês não tiverem limites, o seu filho não vai ter limite. Se você não conseguir seguir uma rotina, o seu filho também não vai conseguir seguir uma rotina. Então vamos lá. Primeira coisa, eu estou disposto a seguir a rotina que irei montar para o meu filho? Porque na verdade essa rotina ela tem que ser montada de acordo com a necessidade da família e não com a necessidade da criança. Na verdade não é nem necessidade da criança, são os desejos, que a gente daqui a pouco vai estar falando um pouquinho sobre a diferença das necessidades e dos desejos para a gente conseguir fazer que essa rotina dê certo. Beleza? Quem quiser ter um caderninho aí para estar anotando algumas dicas, eu acho que é bem legal. E aí vai facilitar no momento que vocês forem montar a rotina dos filhos de vocês, tá? Um educador e psiquiatra norte-americano, Rudolf Dreikurs, ele diz assim, que a rotina é para uma criança como as paredes de uma casa. Ela vai dar limites e também dimensão para a vida desta criança. Nenhuma criança fica confortável em uma situação que ela não sabe o que vai acontecer depois. Nós não ficamos confortáveis. A rotina, ela dá uma sensação de segurança, pois a criança ela vai saber o que vai acontecer depois de determinada atividade. Então a rotina ela tem que ser um ritual constante. Não desista se o primeiro dia não der certo. Pode ser que na primeira semana a criança vai fazer tudo perfeito. Aí a segunda semana essa criança não vai querer mais seguir aquela rotina, não vai querer mais montar, vai jogar todas as figuras fora. Vai acontecer. Mas pai e mãe, vocês são maduros. Tem que ser firmes, não podem desistir no primeiro momento. A rotina, ela torna a vida das crianças e da família mais organizada e tranquilas. A rotina, ela deve sim ser feita desde o nascimento. Mas Natália, meu filho acabou de nascer tem dias, ele não entende nada. Gente, ele entende tudo e passa muitas vezes a perna na gente. Então, qual é a rotina do recém-nascido? Nós falamos isso no primeiro vídeo sobre as crianças que nós fizemos. Que as crianças, elas têm, a educação delas está envolvida em 4 pilares principais, que é o sono, a alimentação, a higiene e o afeto. Então, o recém-nascido ele precisa desses 4 pontinhos na rotina dele. A rotina de alimentação, a rotina da higiene, do sono, pois essa criança ela não nasce, ela não aprendeu a como dormir, quanto tempo ela tem que dormir. E o afeto, o olhar no momento que essa criança está sendo amamentada, o carinho no momento do banho, o toque, o ouvir o coração da mãe e do pai também. Muitas vezes nós escutamos assim, não, mas é um recém-nascido, a mãe que tem que... Não, é mãe e pai. Eu brigava às vezes com os casais lá na educação, que alguns até eles não voltavam. Porque eu falava, mãe, você fez sozinha? Não fez sozinha.
Então o pai tem que criar sozinho, acordar na madrugada. Se a criança não consegue pegar o peito da mãe, vou lá, eu vou dar a mamadeira e ele vai sentir o meu corpo, ele vai começar a entender que eu sou o pai dele. Então, desde pequeno, temos que trabalhar a rotina com essa criança. Claro que temos que colocar algumas vírgulas, pois temos as crianças que vêm prematura, que foi a situação do Matias. O Matias nasceu antes, com 35 semanas. Então, a rotina dele era totalmente diferente. Eram mamadas mais próximas, o sono. O Matias foi dormir bem depois de 1 ano de idade. Então, isso depende de cada criança, mas tem que ser feito. E pai e mãe têm que estar em conexão, falando a mesma língua, para que dê certo. Claro que depois, conforme essa criança vai crescendo, ela vai pegando mais conhecimento, vai criando, né? Outras maneiras, né, de estar interagindo com o mundo, as necessidades elas vão aumentando. Então, além da alimentação, da higiene, do sono e do afeto, irá entrar outras coisinhas dentro desta rotina. Uma coisa importante que nós vimos que dá muito certo, a rotina, não é só com crianças típicas, mas com crianças atípicas também. O que seriam as crianças atípicas? As crianças com necessidades especiais. Tem muita gente assistindo que é da educação especial e sabe muito bem o que eu estou falando. Quanta coisa maravilhosa nós conseguimos através de uma rotina bem feita dentro da sala de aula. Era a criança e mais todos os amigos envolvidos na mesma rotina e ela conseguia realizar. Sim. Por quê? Porque ninguém desistia dela. Nem a professora da sala regular, nem a professora de educação especial e nem os amigos. E é isso, pais, que nós não podemos fazer, desistir. Para montar uma rotina legal, nós precisamos, depois que os nossos filhos estão crescendo, depois de 1 ano, mais ou menos, entender um pouquinho do temperamento. Com 1 ano a gente ainda não conhece o temperamento do nosso filho. Isso vai se dar lá a partir dos 10 anos, que a Vivi daqui a pouco vai estar explicando um pouquinho. Mas ele já tem uma personalidade, ele já tem o seu temperamento formado, então a gente sabe onde nós temos que pegar ele. Entender um pouquinho das fases do desenvolvimento. Respeitar a singularidade de cada filho. Quem tem mais de um filho, nenhum é igual ao outro. Então essa rotina vai ter que ser desenvolvida diferente. É a mesma rotina, mas um vai entender mais fácil, vai aceitar mais fácil e o outro talvez você tenha que cutucar, como a Vivi falou, né? A Vivi tem 2. Uma é totalmente fleumática, né? Tranquila. A outra já é totalmente sanguínea, agitada, tem que ficar toda hora dando uma puxada. Então, a gente tem que ter conhecimento. Não adianta eu pôr qualquer coisa lá. Eu tenho que conhecer meu filho, os meus filhos, para estar montando essa rotina. Essa rotina pode ser flexível. Os dias são diferentes um do outro. E, por favor, essa rotina ela não pode ser vista como algo imposto, negativo. A criança ela pode ajudar sim o pai e a mãe montar. Lembre, ela é flexível. E caso a criança consiga cumprir todas aquelas atividades, no outro dia, como prêmio, né, como um reforço positivo, ela pode escolher uma atividade diferente para ela estar fazendo. Não aquela atividade que a mãe vai colocar lá. Combinado? Nos finais de semana, por exemplo, a rotina tem que ser em família. Momento bom, momento de diversão para essa criança sentir o pai e mãe. Não que agora na quarentena não estamos sentindo, estamos até demais, mas mãe e pai ainda estão trabalhando dentro de casa. Então tem que ter esse cuidado nos finais de semana para essa rotina ser diferenciada. Então, lembretes. Primeira coisa,
Coerência entre os pais. Os pais têm que estar de acordo. Vocês são modelo. Não voltem atrás do combinado. Não tenham dó. Não tenham medo de cara feia. Não tenham medo da birra, do choro. A criança precisa de tudo isso para ela entender que na vida ela vai ter muitos nãos. Que a rotina da casa não gira em torno dela, e sim em torno das necessidades de todos que estão ali dentro daquele lar. Não desistam no primeiro fracasso, como eu já falei algumas vezes. A criança, para dar certo, ela tem que ter a noção do sim e do não, e aprender a cumprir ordens. Aí vai entrar a questão de limite e vai entrar a questão de frustração. Eu permito que meu filho se frustre ou não? Eu falo sim para ele todo momento. Eu dou o limite para ele ou ele faz tudo que ele quer na hora que ele quer, totalmente desorganizado? E aí vem a questão das necessidades e desejos. Eu consigo distinguir o que é necessidade e desejo? Eu tenho que ensinar o meu filho. Necessidade é tudo aquilo que eu preciso para sobreviver. Alimentação, remédio, roupa, nananana. E desejo são coisas supérfluas, que meu filho... e um brinquedo, comer um chocolate fora do horário. Então, isso tem que estar bem conversado entre vocês e os filhos, para que dê certo. Então, o que vamos colocar primeiro nessa rotina? Os pontos principais. Os horários de sono. Então, vamos começar lá. Criança, para ter um bom desenvolvimento intelectual e físico, precisa dormir cedo e acordar cedo. Senão ela perde todo o dia dela. Não se dá para fazer rotina para uma criança que acorda 11 horas da manhã e vai dormir 3 horas da tarde. Beleza? Depois tem um que você momentinho aí, né, Ná? Também, que é importante a gente colocar, porque as crianças dormem cedo e os pais têm vida. Sim. Vida depois que a criança dorme, né? Sim. Se a criança vai dormir 3 horas da manhã, o pai e a mãe já estão dormindo. Então, temos que dar vida para esses pais também. Temos a questão da soneca. Algumas crianças ainda, até uns 6 anos de idade, é normal, tem criança que ainda gosta de dormir. Ou de manhã, ou à tarde, tem crianças que dormem os 2 períodos. Então, coloca aí no seu papelzinho. Primeira coisa, o horário de acordar, o horário das sonecas e o horário que essa criança vai dormir. Depois vem a questão da alimentação. Vamos colocar aí, minha criança tem que ter os lanches da manhã, os lanches da tarde, o almoço e o jantar. Importantíssimo, tentar ao máximo fazer as refeições em família, sentados à mesa, agradecer para que essa criança, desde pequena, ela aprenda o quanto custa trazer um alimento para a mesa. E pai e mãe, não adianta depois você chegar lá no nutricionista e falar: meu filho não come nada. Pai e mãe, o que você come? Eu não como nada, eu belisco. E aí? Que modelo de alimentação eu estou sendo para o meu filho? Então eu preciso me alimentar bem, ser modelo para que meu filho se alimente bem também. Combinado? Cuidado com a quantidade de mamadeiras, beleza? Aí, depois que colocamos todas as horas de alimentação, nós vamos colocar as atividades extras. O que seriam essas atividades extras, Natália? Como nós não estamos tendo escola, nós temos que suprir algumas coisas. Claro, não esquecer das aulas virtuais que estão tendo, das atividades que as professoras, com todo carinho, com todo cuidado, estão planejando para que seus filhos realizem em casa. Então tem que ter este momento lá dentro da rotina. Você já sabe o horário, então já vamos colocar lá. Depois dessas atividades extras da escola, nós podemos fazer outras atividades com os filhos. Claro, atividades para ajudar a desenvolver as habilidades das crianças conforme a sua faixa etária.
E também vai ter o momento das brincadeiras livres. Montar uma cabana dentro da sala de casa, pois não dá para sair para fora. Jogar uma pipa no corredor, soltar uma pipa, se der num corredor, se tiver espaço no quintal. Jogar bola, brincar de casinha, pedir que seu filho te ajude a fazer uma comida que eles adoram. Ajudar sim a arrumar a casa, para que eles comecem a ter a responsabilidade. Tudo isso você pode pôr dentro da rotina do seu filho. E lembrando, colocar os outros momentos de higiene, além do banho, colocar o lavar as mãos, ir ao banheiro, o tomar água, que muitas vezes as crianças esquecem de tomar água. Então, tudo isso tem que estar dentro da rotina dela. Beleza? E importantíssimo ter um espaço organizado, se der, dentro de casa para a criança. O que seria esse espaço? Um cantinho dela, onde ela possa ter folhas para pintar, giz de cera, massinha, os próprios brinquedos. Só que com um combinado, que no final de tudo, ela organiza esse cantinho, porque esse cantinho é dela. A partir daí, ela vai começar a respeitar e a valorizar a pessoa que organiza a sua casa. Pode ser a sua mãe, a senhora do lar, ou pode ser a secretária do lar, a pessoa que ajuda a sua mãe em toda essa organização. Não se esqueçam do afeto. Tem que ter afeto dentro deste momento de rotina. Natália, mas eu estou lá conversando com o meu chefe. Tá bom, terminou de conversar, vai lá um pouquinho e fala: filho, eu te amo. Dê um abraço, olha, você é muito importante para mim, você está me ajudando neste momento que a mamãe às vezes não dá para te dar uma atenção, ou o papai. Tente trocar os papéis, né? Às vezes o papai vai lá, faz uma atividade enquanto a mamãe trabalha e vice-versa. É a coerência. Se tiver coerência entre o casal, vai dar certo e tudo vai melhorar. E use, gente, essa rotina para trabalhar muitos conceitos com as crianças. Dá para trabalhar sequência numérica, dá para trabalhar dia e noite, dá para trabalhar o primeiro e o último, o perto e o longe e dias da semana. Você consegue fazer de uma brincadeira, na verdade, a rotina. E aí a criança vai gostar mais ainda. Já estou acabando. Outro ponto principal. Sempre que a criança conseguir cumprir, dê o reforço positivo. Ah, isso eu sei fazer. Tem um pote de bala, um pote de pirulito, um pote de carrinho da Hot Wheels. Não, mãe, isso não é reforço positivo. Isso é comprar, seu filho. Reforço positivo. Parabéns. Eu te amo. Você conseguiu. É abraçar, é olhar no olho. É dar 1000 beijos, é pegar no colo. Isso é reforço positivo. Papais, prestem atenção. Desfraude de meninos. Vocês têm que estar por perto. Você é o modelo, a mamãe não tem pipi para ensinar. Então o papai tem que auxiliar. Natália, só sou eu e meu filho, eu não tenho marido, tal. Mas você teria uma figura, eu sei que é difícil por conta do coronavírus, mas vamos pensar um pouquinho. Você não teria uma figura familiar masculina que possa te auxiliar neste momento? É importantíssimo para o menino que o pai esteja neste momento ao seu lado. Cuidado com as telas, com os videogames, com os tablets. Tentem tirar ao máximo. É totalmente prejudicial para a saúde do seu filho. Muitas vezes nós usamos de babá, eu vou falar nós porque eu também já usei e às vezes uso. E você acaba não sabendo que o seu filho está assistindo. Pode ser um desenho que fortaleça ele, que dê um modelo positivo, mas na maioria das vezes as crianças ficam muito mais agitadas, mais agressivas e apáticas. Combinado? Então, cuidado com as telas. Nós vamos voltar a falar mais sobre isso com mais um tempinho, tá bom? Só para terminar,
na maioria das vezes, nossas crianças ainda não sabem ler, não estão alfabetizadas. Então, usem figuras, tá? Outro dia eu mostrei a rotina do Matias, fiz um filminho, tá? Então, ó, tem aqui. Aqui são as atividades extras. Hora de ir, né, para a igreja, né? Aqui é a religião que você segue. Hora do passeio. Tinha a hora da natação, porque o Matias fazia natação. Hora de ir para a escola. E depois tem as fichas mais importantes, que é a hora de acordar, escovar os dentes. Natália, para mim não tem como. Faça com fotos. Tire fotos e revele. O melhor tamanho é o tamanho normal de fotos, 10x15. Dá muito certo. Ao montar a rotina, você pode montar ela na vertical, de cima para baixo. Mas quando a criança é muito pequena, eu aconselho fazer na horizontal, da esquerda para a direita. A criança vai realizando a atividade, você vai, ela mesma, vai tirando a atividade realizada e vai guardando numa caixinha, numa gaveta. E aí ela vai ter noção do que ela vai fazer e também a noção que já está acabando, que já está chegando o momento dela dormir novamente. Então, gente, não esqueçam de elogiá-las, não desistam. Firme na rotina que vai dar certo. Beleza? Agora a Vivi vai falar um pouquinho para vocês sobre o temperamento, para ajudar vocês na construção da rotina. Gente, vocês viram que a rotina, ela estrutura o dia da criança, né? Isso faz com que ela se acalme, com que minimize a ansiedade, com que ela entenda o que ela precisa fazer depois. Isso tudo organiza o dia, né? Mas muitas vezes a gente não tem essa organização. Eu falo por mim porque a gente vai começar a falar de temperamentos agora e o meu temperamento é sanguíneo. E eu sou desorganizada por natureza. Só que eu me ponho a ser organizada e metódica em alguns pontos para que a coisa flua. Senão o dia passa e eu não fiz nada. Porque eu sou assim, o meu temperamento é assim. Então vamos lá, firme na rotina, gente. E a gente vai falar mais sobre isso durante as próximas semanas. Perguntem as dúvidas que vocês tiverem na caixinha de perguntas, porque a gente vai responder. Tá bom? É que aqui não dá para falar tudo e a gente vai fazer uma live só sobre rotina. Bom, temperamentos. Temperamentos, muita gente nem sabe o que é. A Ana falou que isso auxilia o conhecimento de si próprio enquanto mãe, enquanto pai, e o conhecimento da criança. Se você já ouviu falar sobre temperamento, joia, você vai entender um pouco com mais facilidade o que eu vou dizer. Mas se você nunca ouviu falar também, presta atenção. Tá aí uma coisa importante, muito legal de saber, fácil de entender, para que você se melhore enquanto pai, se conheça enquanto mãe e conheça quais são as principais características da forma com que você recebe o mundo, a forma com que o seu filho recebe o mundo. Então vamos lá. Temperamento, ele nasce já com a pessoa. Desde bebê, as crianças, nós todos, começamos já a mostrar certos traços de temperamento. Tem aquela criança que ela é mais agitada, mais chorona, tem aquela que é mais brava, tem aquela que é tranquila, que dorme muito, tem aquela que é mais desligada, desatenta. Desde muito pequeno a gente começa a prestar atenção nessas coisas. Então essa é a origem do temperamento, ela é dentro da gente, já nasce com a gente, é inata. Ela é como se fosse a estrutura mineral. Os elementos minerais que a gente tem, a terra, a água, o ar e o fogo, eles não mudam. Água é água, terra é terra, fogo é fogo e ar é ar. Então por isso que já nasce com a gente e é colocado como uma característica mineral. Eu trouxe para vocês aqui um desenho, ó. É claro que fica aí do lado com as palavrinhas ao contrário, né? Mas dá pra gente entender. Gente, essa teoria é muito antiga. Quem fez a primeira teoria dos temperamentos, porque existem várias linhas e várias divisões, foi um autor lá na antiguidade, uma pessoa que começou a estruturar isso antes de Cristo, ele chama Hipócrates, 240 anos antes de Cristo. Muito antigo. E a gente usa até hoje esse conhecimento. Então olha lá, ó. Vocês estão vendo aqui que tem uma linha horizontal e uma linha vertical.
A gente vai separar daqui para cima e daqui para baixo para facilitar. Daqui para cima é o quente, daqui para baixo é o frio. Os temperamentos quentes são os que estão aqui, que é o colérico e o sanguíneo. E os temperamentos frios estão aqui embaixo, o fleumático e o melancólico. E nós temos os elementos que representam cada um deles. Então vamos lá, quais são os temperamentos? Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Quais são os elementos que ligam ao temperamento? Colérico, o fogo, sanguíneo, o ar, melancólico, a pedra e o fleumático, a água. Isso é importante porque as características que eu vou explicar para vocês agora de cada um deles, e vocês vão tentar adivinhar aí qual é o temperamento de vocês, que isso é bem legal, e tentar imaginar o dos filhos de vocês também, tem a ver com essas representações de terra, água, ar. Então vamos lá. O primeiro... e outra coisa importante, temperamento, ele é diferente da formação do caráter e da formação da personalidade. O temperamento, ele não muda. Ele tem as características positivas e negativas. As positivas, elas precisam ser melhoradas e ampliadas, e as negativas trabalhadas e aprimoradas. Já o caráter, ele é forjado com aquilo que a criança vai viver. Tem ali a moral, a ética, os bons costumes que ela vai passar e que ela vai receber, que vão forjar esse caráter. E a personalidade é de origem vegetal, ela é formada ao longo da vida. Cada criança é única, cada personalidade é única, porque ela recebe os estímulos de acordo com o temperamento que ela tem e na vivência que ela tem. Só ela vive daquela forma. Então, só ela tem aquela personalidade. Então, isso é diferente do temperamento, tá bom, gente? Então, vamos lá. Para que saber do temperamento? Para se autoconhecer. Um exemplo simples, que já vão fazer relação, então, com o temperamento, é aquele filminho do Divertidamente. Vocês lembram daquele filminho que a Disney lançou um tempo atrás? Lá, ele tinha alguns personagens, que era a raiva, que era o medo, que era o nojinho, a alegria, e tinha mais um. Era... E agora? Não lembro. Mas vamos lá, vamos fazer uma relação com eles para facilitar para vocês. O filme Divertidamente, ele fala sobre a inteligência emocional. Mas, para fazer uma analogia e facilitar o entendimento de quem nunca ouviu falar de temperamento, imaginem que a raiva, a representação do sentimento da raiva, ela tem mais a ver com quem é colérico, com quem é o fogo. A alegria, que era toda azul, saltitante, ela é o sanguíneo, ela representa o ar. A tristeza, ela representa o temperamento melancólico, mais desanimadinho, mais para baixo. E o medo e o nojinho, eles seriam juntos parte do temperamento do fleumático, tá? Então vamos lá, primeira coisa, fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. A gente precisa aprender esses nomes. O colérico, ele é o fogo e ele se excita rapidamente, ele é aquela criança e aquele adulto que raciocina rápido, que é líder, que tem boas qualidades para organizar as coisas. Ele entende as coisas com facilidade, ele tem vontade forte, firme, concentração, determinação e constância. Isso é característica de quem tem a personalidade colérica. Até teimoso, porque é tão constante que ele quer ali que prevaleça a vontade dele. E os defeitos do colérico, né? Os defeitos dominantes do colérico é a ira, a dureza, ele é bravo, ele é obstinado, ele é insensível e às vezes até orgulhoso. Então essas pessoas, olha lá a carinha que a Nath está mostrando, elas são assim firmes, fortes, né? E elas às vezes sim têm dificuldade de lidar com isso, que impedem até o uso da razão. Isso é bem sério. E aí tendem à imprudência, a se irritar e tudo mais. Como é uma criança colérica? Ela é líder. A Natália, acho que a gente acha que ela tem um coleriquinho lá em casa, né, Nath? Sim. Ele se expressa bem. Provavelmente. Ele se expressa bem,
Ele é firme naquilo que ele quer, ele é insistente, desafiador. O colérico é assim, ele quer liderar, ele quer que a vontade dele se sobreponha inclusive a dos pais. Então é uma criança forte, mas ela também ela é o herói, ela é o valente, é aquela que quer resolver as coisas. Então, é o super-herói sempre. Sempre. Tudo no seu temperamento tem os pontos positivos e os negativos, tá, gente? E aí os positivos elevam as virtudes e os negativos elevam os vícios. E aí precisam ser trabalhados. O sanguíneo é o ar. O ar, ele é inconstante. Ele se excita fácil, mas ao mesmo tempo ele não tem constância em parar em nada. Ele começa várias coisas e não termina nenhuma delas. Geralmente ele começa fazendo várias coisas ao mesmo tempo, vários projetos, pensa em vários sonhos, se excitem com muitas coisas e de repente se vê perdido e não segue nenhuma delas e não termina nenhuma delas. Mas ele é a alegria, um sanguíneo na vida da gente é uma alegria, ele é a beleza, olha lá, os olhinhos sempre de coraçãozinho. Ele é simpático, ele é prestativo. Numa festa, o sanguíneo é aquele que é o que está ali com todo mundo, que fala com todas as pessoas, que faz com que o ambiente seja harmônico. É aquele que faz a diferença, que faz todo mundo rir. Esse é o sanguíneo. Ele é entusiasmado, contagioso, arrebatador até. Ele tem um bom coração, ele cativa as pessoas, ele é desinteressado, ele é amigo. Mas ele tem uma sedução em torno de si, que se ele não ordenar, isso pode levar ele a lugares bem ruins. O defeito dominante do sanguíneo é ser superficial. Ele não se apega às coisas, ele é inconstante. Ele é sensual, envolvente, mas não é constante. E aí ele se move muito pelos afetos. Se deixa levar pelos afetos e os sentimentos. Eu falo que o sentimento dá e passa, e eu tenho que lembrar disso sempre, porque senão eu me perco neles. Como que é a criança sanguínea? A criança sanguínea é a alegria da casa. É a estrela. É aquela que vai se destacar em tudo, que quando chega alguém em casa, ela já vai falando, juntando as coisas, mostrando, conversando. É assim a criança sanguínea, ativa. É aquela que na mesa do café começa a falar e não para mais, acabou de acordar e já está ligadíssima e dorme falando. A expressão do sanguíneo é a fala. Melancólico. Melancólico eu falei para a gente associar com a tristeza. Porque realmente a melancolia, a tristeza, os sentimentos, a dureza, né? Ali na fichinha, ele é a terra, ele é a pedra. Né? O melancólico, ele guarda para si, ele sofre com aquilo. E o defeito dominante do melancólico é a desesperança. Ele toma para si, ele sente culpa, ele se culpa por coisas que às vezes nem é dele. E a criança melancólica é uma criança que precisa de muita atenção. Porque ela tende a ir por lugares ruins, ela tende ao suicídio. E a gente precisa estar muito atento à criança que é melancólica. Ela é mais quietinha, ela não dá trabalho. E a criança que não dá trabalho nem sempre é ok. Ela precisa de cutucão, ela precisa de pais firmes. Tá bom? Mas ela é profunda. Tão profunda que ela guarda rancor. E aí você precisa sempre conversar com ela, para que ela se perdoe, para que ela saiba perdoar, para que ela possa entender a vida. Ela também é reflexiva, cautelosa, delicada, ordenada. Então nem tudo é ruim, né, gente? Ela é calma, obediente, comportada, concentrada. Vocês já viram que os coléricos e os sanguíneos dão mais trabalho, né? Os fleumáticos e os melancólicos são mais tranquilos. Mas a gente precisa cuidar de todos eles, tá, gente? Não adianta só achar que aquele que dá trabalho, que é porque está mais agitado, é o que precisa de mais cuidado. Não é assim, tá bom? E o último temperamento é o fleumático. O fleumático não se excita nunca, ele perdoa facilmente, ele é tranquilo, organizado, prudente, paciente, assíduo, persistente. O fleumático é a ordem, né? A criança fleumática, ela é organizada, ela é calma. Tem um exemplo muito legal que a gente combinou de falar para vocês, é assim, ó, imagine um incêndio. Tá todo mundo lá dentro com incêndio, o fleumático, colérico, sanguíneo, todo mundo. O colérico, ele vai olhar o incêndio e ele vai ver a porta, ele já vai ordenando as pessoas para sair, ele vai organizar a coisa, ele vai ter a voz de liderança, falar, não, é por aqui.
O sanguíneo vai começar a se descabelar. Socorro, 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 tá tudo pegando fogo. E não vai saber nem onde é que tá a porta. O melancólico já para ali onde ele tá e não consegue se mover e começa: eu vou morrer, e não se move, vai ter que alguém lá puxar ele pra fora. E o fleumático espera todo mundo olhar bem a situação e ele vai até lá e vai sair primeiro que todo mundo, ajudar os outros a saírem, porque ele é calmo, organizado e paciente diante das dificuldades. Isso tudo é muito legal, gente. Coisas de temperamentos, assim, a gente teria muito para falar. A gente escolheu falar as principais características para vocês se aproximarem do conceito de temperamento com a gente e a gente começar a conversar lá nas caixinhas de perguntas e trazer esse conteúdo para vocês. Mas o autoconhecimento enquanto mãe, enquanto sanguínea, eu sei o quanto eu preciso me dominar, me ordenar para ser uma boa mãe para minha filha sanguínea e para minha filha fleumática. Para ser uma boa esposa para o meu esposo fleumático, que é todo centrado, quieto, calmo. E às vezes eu falo: ai meu Deus, ele não vai, ele não age, ou ele não fez, ou ele não me ama, porque ele também não fala. Os fleumáticos às vezes são assim, mas não é assim, gente. É só característica do temperamento. E o senhor, meu marido, por vezes, tem que ficar me segurando. A senhora Natália, que provavelmente é uma fleumática também, me segura, porque a linha da pipa da minha sanguinidade vai embora. E aí não dá para ser assim na vida, né? Então é importante a gente se conhecer, é importante conhecer os nossos filhos, para a gente saber os estímulos adequados e as podas adequadas também. Sim. E agora eu já vou abrir para vocês aqui o comentário, tá? Mas antes eu queria amarrar isso com vocês, né, Ana? A gente queria fechar essa live com vocês dizendo o seguinte: paremos e aproveitemos esse tempo de quarentena, esse tempo de coronavírus e tudo isso que a gente tem vivido para pensar na vida que a gente quer a partir de agora. Sermos os pais que queremos ser, sermos as mães que queremos ser, amadurecer nesse ser pai, ser mãe, aproveitar isso e trazer de volta à tona o que é ser família. Existem muitos índices de suicídio, muitos diagnósticos de TDAH, muitas catástrofes, depressão, atentados acontecendo no Brasil porque nós nos perdemos em algum ponto. E a gente precisa retomar. E é acreditando nisso que nós estamos aqui na Modus Desenvolvimento. Né, Ana? Sim. Uma coisa que eu esqueci de falar, que é bem legal, para as crianças pequenas que ainda elas não conseguem falar o que estão sentindo, eu pedi permissão para mostrar o que o Matias ganhou essa semana, que está ajudando bem, que até usei agora para falar dos temperamentos, que é o baú dos sentimentos, onde a criança pode estar mostrando ela, né, como ela está. O Matias outro dia estava brincando e falou: ai mãe, o Thanos me bateu. Falei: pega lá sua caixinha dos sentimentos e mostra para ele como você ficou, o que aconteceu. Aí ele pegou isso aqui, ele ficou muito bravo. Então, assim, eu acho muito interessante trabalhar com figuras com as crianças, para elas aprenderem desde cedo, porque é isso que falta também, Vi. Elas aprenderem a demonstrar o que elas estão sentindo. Então, gente, figuras para criança até 6 anos. Por favor. Façam com que elas se olhem no espelho, para elas perceberem quando elas estão chorando, que elas te olhem e vejam a sua expressão de firmeza, a sua expressão de alegria, a sua expressão de contentamento, de parabéns, você conseguiu. Um outro ponto que a gente vai trabalhar muito com vocês mais pra frente é a inteligência emocional. Mas para isso a gente precisa olhar no olho, principalmente no nosso, no espelho, quem eu sou. E aí fazer com que as crianças nos olhem também, para elas aprenderem e terem essa maturidade emocional. Meninas, deixem aí algum comentário, se vocês quiserem alguma perguntinha, porque daqui a pouco a gente vai encerrar. Vai embora. A gente perde essa live. Por mim eu ficaria mais uma hora, viu? Foi muito bom. Ah lá, a Thalita Botelho colocou que a inteligência emocional deveria estar no conteúdo escolar. Sim, com certeza. Acho que é importante a gente falar sobre isso. Quando a gente foi estudar sobre inteligência emocional, a gente viu lugares que tem a inteligência emocional como conteúdo, sim. E existe aprendizagem e existem índices de melhora de relação cognitiva, aumento da capacidade do QI
e também dos índices de drogas, índices de violência, tudo isso pela maturidade emocional trabalhada dentro da escola. Mas isso pode ser trabalhado dentro de casa. Se eu sou madura como mãe, eu formo um filho maduro. Agora, se eu brigo com ele de igual para igual, aí não tem jeito. Sim. Então, inteligência emocional é mesmo, ó, muito legal. O que mais, gente? O que mais? O que mais tem por aí? Olha lá, já quero mais, vai ter mais. Vai ter mais. Vai ter mais. A Gabi, quero mais sobre temperamentos. Isso aí. Vai ter gente, muito perguntem mais. muito na caixinha pra gente, porque a gente vai colocando coisas pra vocês lá. Tá bom? Como eu faço para conversar no privado com vocês? Manda direct. Pode mandar direct no Instagram que a gente responde. Tá bom? Saudades também. Que bom, então, gente. Tá acabando, a gente precisa encerrar. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e nós estamos por aqui. Um beijo. Beijão, gente. Foi ótimo, viu? Até mais. Tchau, Vi. Até mais, Flor. Tchau, até mais.